Felipão é novo técnico do Atlético Mineiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e os desdobramentos, com direito à demissão no Atlético Paranaense e fim de negociação que envolveria o Flamengo. Falo também sobre o São Paulo com uma oferta vinda da Inglaterra por Beraldo, números bem distantes daquilo que o presidente tricolor quer. E Abel Ferreira virou uma máquina de fazer dinheiro até com livro. Te atualizo sobre Lanzini na mira do Vasco, as últimas do mercado, bastidores, transferências e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, atualmente com canal no YouTube, com blog na Itatiaia e como comentarista do Paramount Plus, jogos de Libertadores e Sul-Americana. Para você não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e deixe like se curtiu o vídeo também, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, que é a patrocinadora master do Fluminense, do Atlético Mineiro e da Copa do Brasil. Estou apresentando para vocês jogos amistosos internacionais que vão acontecer na noite dessa sexta e no sábado. Vou dar os meus palpites para te ajudar na hora H. Tem Chile e República Dominicana, vai dar Chile com alguma facilidade. Tem ainda Brasil e Guiné, Brasil é amplo favorito para completar Equador e Bolívia. Que tal fazer uma tripla? Imaginando a vitória desses três times, dessa maneira você passa a ter uma cotação ainda melhor. Para participar na Betano, você sabe, super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e boa sorte. Lembrando que a Betano é para quem tem mais de 18 anos de idade e jogando sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar nosso giro de notícias para deixar você bem atualizado sobre o que está rolando nessa sexta-feira. Primeiro quero contar que o Cruzeiro fez consulta pelo volante Flávio, que já jogou no Bahia, pertence ao Trabzonspor e está emprestado até o fim desse mês para um time saudita chamado Al Tawon. Negociação que conta inclusive com a indicação do Gilberto, atacante do Bahia. Bora falar sobre do Bahia, eles jogaram juntos no Bahia e Gilberto atualmente no Cruzeiro. Bora falar agora sobre o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, que se encontrou nos últimos dias pela sexta vez com Carlo Ancelotti. O Edinaldo está sonhando com o Ancelotti, a ponto de já cogitar a possibilidade de esperar até a metade do ano que vem para ter o treinador italiano. Será que vale a pena? E eu não tomaria essa decisão, acho um enorme equívoco. Bora falar também sobre o Grêmio. Iturbe já é jogador do tricolor nas últimas horas. O meio atacante paraguaio assinou um pré-contrato com o Grêmio. Resta apenas a realização dos exames médicos para que ele assine vínculo de uma temporada e meia. Primeiro reforço do Grêmio para a janela da metade do ano. Bora falar agora sobre Felipão, a grande bomba da sexta-feira. Luiz Felipe Scolari, que era coordenador técnico do Atlético Paranaense e que vivia dizendo que nunca mais seria técnico no Brasil, voltou atrás e é o mais novo comandante do Atlético Mineiro. O anúncio por parte do Atlético ainda nem aconteceu, embora o Furacão já tenha anunciado a saída do Felipão e também do Paulo Turra. Tem só uma pequena diferença. O Atlético ficou muito irritado com o comportamento do Felipão. Durante toda a manhã, com as especulações de que o Felipão iria para o Atlético Mineiro, o Furacão consultava o Felipão e o Machado, que é o empresário dele. E ambos negavam, diziam que não tinham nada. Até que a imprensa cravou a ida do Felipão e o Atlético Paranaense ainda não havia sido informado de forma oficial. Quando isso aconteceu, os dirigentes do Atlético se revoltaram e decidiram por demitir o Paulo Turra, que era auxiliar técnico do Felipão e no começo dessa temporada virou o treinador por indicação do então coordenador de futebol. Então, final das contas, o Felipão vai para o Atlético Mineiro e o Paulo Turra vai ficar desempregado à espera de um convite para ser treinador. Só para lembrar que o Felipão é o quarto técnico mais vencedor do mundo. São 28 taças, atrás do Alex Ferguson com 49, do Marcelo Chesco e do Guardiola com 35 títulos cada um. Acaba a procura do Galo por um treinador. Essa procura que havia começado no início da semana. O Bruno Lage era o plano A, B e C, só que o técnico português deu a entender que não tinha intenção de trabalhar no futebol brasileiro. Bora falar sobre desdobramentos dessa ida do Felipão para o Atlético no Flamengo. O que uma coisa tem a ver com a outra? É que em meio às negociações para fechar com o Galo, Felipão disse que não quer perder o Alan, especialmente para um clube como o Flamengo, um grande rival. Felipão explicou que vai passar a jogar com dois volantes. O Galo vinha atuando com um. E com o retorno do Alan, a presença dele entre os titulares vai ser uma constante. Resta saber como é que o Alan e seu representante, o Juliano Bertolucci, vão lidar com essa situação. Eles já tinham definido a transferência para o Flamengo. O próprio Galo já havia sinalizado durante o fim de semana com um acordo de 9 milhões de euros. Atlético Mineiro que passa por enormes dificuldades financeiras e se não vender o Alan vai precisar negociar um outro atleta.
O Flamengo já foi avisado dessa decisão do Felipão e também do Atlético Mineiro. Resta saber se o Fla vai insistir nessa história ou vai buscar um plano B para a função de volante. O Alan era o preferido do Jorge Sampaoli. O Alan e o De La Cruz formariam o meio-campo dos sonhos entre os reforços que o Flamengo busca para a temporada de 2023. Bora falar agora sobre São Paulo, Beraldo e Brighton. O Beraldo é um dos principais jogadores do time e tem chamado demais a atenção de clubes de fora. Já havia contado para vocês sobre a Udinese e o Sassuolo, ambos clubes italianos que sondaram o atleta, embora sem proposta oficial. Agora já dá para dizer que é uma sinalização de oferta. O Brighton, time da primeira divisão do futebol inglês e que tem investido bastante em contratações, sinalizou com uma proposta de 6 milhões de euros para levar o Beraldo agora na janela da metade do ano. O problema é que o Júlio Casares já sinalizou aos representantes do Beraldo que só topa negociá-lo por 15 milhões de euros, valor considerado até por pessoas próximas ao Beraldo como completamente fora da realidade. 8 milhões de euros, talvez 10 milhões de euros, tudo bem, agora 15 milhões de euros. Até essas pessoas próximas entendem que não vai haver acordo. Diante da diferença entre a proposta do Brighton de 6 milhões de euros e a pedida do Júlio Casares de 15 milhões, não vai haver negócio com o time inglês, a menos que as coisas mudem em relação às cifras. Só para lembrar, o São Paulo renovou recentemente o contrato do Beraldo, novo vínculo só se encerra em 2026, Tricolor é dono de 60% dos direitos econômicos, o 15% de Piracicaba. O clube que o revelou tem 20% e o atleta é dono de outros 20%. Beraldo, que é pretendido pelo Brighton e por 2 times italianos, ganha hoje só 40 mil reais por mês. São Paulo precisa resolver essa questão o mais rápido possível. Só mais um detalhe sobre esse assunto. Vi muita gente falando que o Borussia Dortmund pode ser um destino do Beraldo. Uma pessoa com quem conversei muito próxima ao atleta garante que não houve nenhuma consulta do futebol alemão. Quero te contar agora sobre Lanzini, meio atacante argentino, 30 anos de idade. Nessa sexta, o West Ham anunciou de forma oficial o adeus do Lanzini. O contrato acaba agora no dia 30 de junho e não será renovado. Lanzini, que está desde 2015 no West Ham, disputou mais de 200 partidas e sai como campeão da Conference League. E agora a grande questão é onde é que vai jogar o Lanzini. Chegaram a especular no início da semana que ele iria para o Fluminense. O Flu já descartou, disse que não tem capacidade financeira. Mas o jornalista Lucas Pedrosa, que é setorista do Vasco, mexeu com o torcedor Cruz Maltino ao contar que a 777 e o Vasco têm a intenção de contratá-lo. Tudo se encaminhava para que o Lanzini fechasse com o Besiktas da Turquia. A ideia do argentino é seguir no futebol europeu. Era óbvio que ele daria preferência para as principais ligas. Se não existirem propostas, é possível que ele feche com o Besiktas. O Vasco aparece como uma terceira alternativa, um plano C, se as negociações com os grandes do futebol, com as grandes ligas do futebol europeu não andarem e essa história do Besiktas também não caminhar, e sim ele pode pensar em atuar no futebol brasileiro. Há uma série de problemas para que o Vasco contrate. A posição do time no Campeonato Brasileiro, o fato de o Vasco estar devendo para bastante gente e especialmente a condição da moeda. Nosso real vale 5,5 vezes menos do que recebe-se, por exemplo, lá na Europa em relação ao euro. Só para fechar sobre o Lianco, eu já vi que tem gente cravando que o Lianco será o novo comandante, o novo reforço para a zaga do Vasco. Não é real, tá? O Vasco, eu conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa muito próxima ao atleta e essa pessoa disse que o Vasco fez uma oferta, o Southampton está analisando a oferta e ficou de responder nos próximos dias. A oferta eu já havia contado para vocês, empréstimo com a obrigação de compra atrelada a desempenho do atleta durante essa passagem. Bora falar sobre o Fluminense. O Flu, que passa por dificuldades financeiras, vai receber nos próximos dias cerca de 10 milhões de reais, tudo por causa da venda do João Pedro do Watford para o Brighton. João Pedro foi um dos grandes destaques do Watford na Championship, a segunda divisão do futebol inglês, titular absoluto, marcou gols, deu assistências e está sendo comprado por 34 milhões de euros ou 180 milhões de reais. O Flu vai ganhar por 2 condições. A primeira delas, um mecanismo de solidariedade, que é aquela cláusula criada pela FIFA para privilegiar clubes formadores. O Flu tem direito a 2,5% do negócio, vai embolsar cerca de 4 milhões e 400 mil reais com os descontos, já tirando os descontos, tá? Tem também mais 5% da mais-valia. Quando o Flu vendeu, o João Pedro ficou combinado que 5% do lucro permaneceria ou ficaria com o Fluminense. O Flu vai embolsar por conta dessa questão 5 milhões e 900 mil. Somando tudo, a gente chega ao valor de 10 milhões e 300 mil reais. Grana que certamente ajuda, especialmente no momento de dificuldade e de janela aberta com o Flu em busca de reforços. Bora falar sobre Abel Ferreira. Parece que tudo que o português toca vira ouro. O cara já é o treinador, ou melhor, o cara já é
a pessoa, o funcionário, a personalidade do futebol brasileiro mais bem paga na história. Nunca ninguém chegou perto dos 2.800.000 reais por mês que ele ganha no Palmeiras. Não bastasse isso, até uma iniciativa pouco esperada, inusitada, está rendendo bastante dinheiro. É que você sabe que recentemente o Abel lançou um livro sobre a história dele, sobre ideias dele, e esse livro, de acordo com o UOL, já bateu 100 mil unidades vendidas, com uma arrecadação aproximada de 8 milhões de reais. Num mercado cada vez mais escasso para os livros, tem pouca gente comprando livros. Essa é uma triste realidade, especialmente no Brasil. O Abel consegue chegar a mais de 100 mil lares com livros diferentes e embolsando ou arrecadando 8 milhões de reais, português em grandíssima fase, dentro e fora de campo. Bora falar agora sobre o Santos. Soteldo é o mais novo reforço do Peixe. Agora, em definitivo, o Santos usou suas redes sociais para confirmar que chegou a um acordo para aquisição de 50% dos direitos econômicos junto ao Tigres do México, que era dono dos direitos econômicos do Soteldo. Aí você pergunta, mas o Soteldo já não estava no Santos? Sim, estava por empréstimo, o empréstimo terminando em 30 de junho, e alguns clubes brasileiros já haviam manifestado a intenção de contratá-lo. Santos havia feito uma primeira proposta abaixo daquilo que ficou combinado, de aquisição de 50% por 4 milhões de dólares. O Peixe não deu detalhes sobre as cifras investidas, mas especula-se que tenha gastado um pouco menos do que os 4 milhões de dólares, embora tenha ficado com 50% do valor de uma venda futura. Contrato até junho de 2027, Soteldo, que está servindo a seleção venezuelana, e assim que voltar passa a atuar agora em definitivo como atleta do Santos. Quero fechar o vídeo para falar sobre Marinho, a caminho do Fortaleza. O Marinho já se acertou com o Fortaleza, proposta pesada do clube nordestino. 500 mil reais por mês de salário, 500 mil reais por mês de salário, 5 milhões de reais de luvas, que serão diluídas ao longo de 2 anos e meio de contrato. O Marinho vai ter condições financeiras parecidas a que tinha no Flamengo, com o detalhe de que com um vínculo bem maior com o Fla, ele tinha contrato somente até dezembro desse ano. O acordo só não foi anunciado ainda porque o Marinho, na saída do Fla, ainda quer receber uma grana. Ele se entende no direito de algumas compensações e tem forçado o Flamengo a fazer esse pagamento. Se não rolar, o negócio pode até melar, mas o Flamengo tem pressa para se livrar do Marinho. Imagino que as próximas horas serão decisivas. Mais um atleta que era desejado pelo São Paulo e que opta por jogar no Fortaleza. Só para lembrar, depois do Campeonato Paulista, o Bernardo Chapo, zagueiro que pertencia ao Ituano, chegou a negociar com o São Paulo, mas se acertou com o Fortaleza. A constatação é triste, dura, mas hoje o Fortaleza tem uma condição financeira melhor e maior do que a do São Paulo. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!